Vamos conversar justamente sobre esse movimento, sobre isso, agora com o diretor de Desenvolvimento Produtivo do BNDES, José Luiz Gordon. Tudo bem? Muito bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente, José. Boa tarde. Olá, Morel, tudo bem? Obrigado pela oportunidade e boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria muito de saber a avaliação de vocês diante aí desse último lançamento, essa última atualização e novidade. Como é que está nesse momento aí, desde que começou agora, nessa quinta-feira pelo menos? Vocês têm já algum balanço? Estão acompanhando de modo geral essa liberação de recursos nessa quinta? Morel, primeiro eu acho que é importante a gente reforçar, né, o comprometimento do governo do presidente Lula diante desse tarifaço unilateral, né, sem nenhuma motivação econômica colocada no Brasil. E rapidamente o presidente Lula determinou que fossem feitas medidas para ajudar o setor empresarial, o setor industrial, que é o que o presidente Lula tem feito constantemente, sempre olhado com carinho para o setor industrial brasileiro. E colocou 40 bilhões de reais para apoio ao setor empresarial, aqueles que foram afetados. Então, todos que foram afetados terão, de alguma forma, alguma linha, né, gerida aqui pelo BNDES para contribuir para que ele possa passar esse momento turbulento. E agora nós estamos abrindo exatamente esse processo de protocolo. Nós ainda não temos ainda um panorama, mas está aberto, as empresas estão demandando, estão entrando nos seus bancos, então já convido para todas as empresas, médias e pequenas, procurem os seus bancos, e as empresas maiores procurem aqui o BNDES, porque o processo já está começando, tem esses 40 bilhões de reais, com linhas variadas, né? Linhas que variam ali, para quem sofreu mais com tarifaço, entre 6% a 10% ao ano, né? Porque a gente considera, a gente fez um recorte, acho que é importante esclarecer aqui para os empresários como é que foi dividida essa mancha de empresas que foram afetadas, né? Tem aquelas que, nos 50% do tarifaço, né? As que sofreram acima de 20% do faturamento para os Estados Unidos, com exportação para os Estados Unidos, são as mais afetadas. Tem a faixa entre 5% e 20%, que são as que estão ali no nível intermediário que foram afetadas, e o restante das empresas, seja aquelas que foram por tarifas de 25%, 10% ou abaixo de 5%. E para todas essas tem algum instrumento financeiro, seja um capital de giro, que é o capital de giro clássico, para pegar esse recurso e gastar ali no dia a dia, seja o capital de giro diversificação, que significa isso, pegar esse recurso para poder achar novos mercados onde ele possa exportar, que é uma linha mais incentivada ainda que a linha de capital de giro normal. E tem ainda linhas para investimento, para aquisição de bens de capital, porque a gente tem visto que muitas vezes para ir para um novo mercado, precisa fazer alguma inovação, fazer adquisição de alguma máquina, equipamento, fazer algum investimento específico para chegar a esse novo mercado, porque pode ter regras diferentes do mercado americano. Então tem um conjunto de possibilidades para apoiar as empresas e estamos agora abrindo esse protocolo e as empresas estão aí demandando nesse processo inicial, vendo a legibilidade deles e começando a demandar. Eu até aproveito para perguntar se vocês estão acompanhando e talvez viabilizando algumas prioridades no atendimento, talvez para aqueles mais afetados realmente, talvez esse diante de um impacto maior. Como é que vocês estão dividindo realmente esse atendimento que começa a partir de hoje? O atendimento, assim, nós abrimos a demanda, então todas as empresas podem ir atrás dos seus bancos para poderem procurar. Tá. Nós temos um olhar muito atento, né? O presidente Lula pediu para a gente ficar muito atento às pequenas e médias empresas. Por isso, além da linha de crédito, também tem o projeto de lei que está no Congresso para fortalecer os fundos garantidores para as pequenas empresas, né? Então foi fortalecido o fundo garantidor do BNDES, que é o PA, que é a FGI, e o fundo garantidor do Banco do Brasil, que chama FGO. Então, esses fundos têm recursos que vão poder ajudar as pequenas e médias empresas a pegar esses recursos. Então, além do crédito incentivado, elas também vão ter uma garantia, né, no fundo garantidores que o BNDES e o Banco do Brasil gerem, ou seja, ajudando as pequenas empresas, as médias empresas, nesse momento difícil que elas estão vivendo de um tarifaço que não tem motivação econômica. Eu até aproveito para perguntar como é que vocês estão enxergando essa solução realmente como uma solução talvez emergencial ou é alguma coisa que pode ser pensada já num longo prazo, levando em consideração que a gente não sabe quanto tempo pode durar essas tarifas aí de Donald Trump? Essas foram as primeiras medidas que foram colocadas pelo governo, o governo trabalhou com essas primeiras medidas e vamos ver o que vai acontecendo. Se ao continuar, se a gente sentir que o setor ainda está precisando de mais coisas, o governo irá olhar com atenção e pensar em novas medidas. Agora estamos atendendo eles com crédito, vamos ver como é que vai ser a reação, né? Temos feito trabalhos aí com outras instituições para tentar ajudar as empresas a abrirem mercado e vamos ver tempo ao tempo o que vai ser preciso ser feito se não for feito nenhuma mudança nesse tarifaço.
Perfeito. E aproveito para perguntar se vocês estão também de olho em divulgar relatórios periódicos para mostrar como é que está a adesão, porque a gente está acompanhando muito de perto e querendo saber como é que vai estar realmente essa adesão das empresas, que a gente sabe que estavam aguardando esse plano para começar realmente, efetivamente, a funcionar e dar pelo menos um certo alívio diante dessas tarifas. Você sabe que o BNDES é considerado a instituição mais transparente de todas as instituições públicas e todos os entes federativos, tanto pelo TCU como pelo CGU. Então, isso será mantido, será constantemente divulgado um panorama do que nós estamos fazendo, para que possam saber como estão sendo utilizados esses recursos. Então, os dados serão, assim que começar a ter realmente uma demanda mais efetiva e sendo realizados os processos de aprovação. E qual a orientação que vocês estão dando para essas empresas, para as pessoas que estão acompanhando, mesmo para aquelas que não estão sendo tão diretamente afetadas, mas que têm realmente direito a esse benefício? Qual a orientação é realmente procurar já os bancos para conseguir pedir já por esse auxílio, por esse benefício? Como é que vocês têm acompanhado e qual a principal orientação diante desse cenário? A principal orientação é procure o seu banco parceiro. Então, pequenas e médias empresas, procurem os seus bancos parceiros, os bancos já estão acostumados a trabalhar, porque nós temos uma rede de mais de 50 bancos, né, públicos, privados, cooperativas de crédito que têm acesso a esse recurso, então vocês podem procurá-los. E as grandes empresas podem também já procurar o BNDES diretamente para que possam ter acesso a esse recurso. E como é que a empresa pode saber se ela é elegível, por exemplo, a receber esse benefício? Bom, ela pode procurar os bancos, né, que vão ajudar ela nisso, ou entrar no site do BNDES, que tem lá tudo explicadinho para ela entrar, acessar e conferir se ela está acessível ou não. Ela vai precisar botar a senha dela no eGov e vai poder acessar tranquilamente. Muito bem, então a expectativa é alta, levando em consideração para esse auxílio, para esse benefício, levando em consideração já esse primeiro momento aí dessa quinta-feira. Como é que vocês estão esperando e como é que vocês estão acompanhando realmente essa busca pelo benefício? As empresas têm nos procurado aqui, temos sentido que tem crescido a demanda. As empresas têm procurado tanto do ponto de vista direto como do ponto de vista indireto os bancos parceiros. É isso que a gente está sentindo de relato, está no processo agora de consulta e de começar a encaminhar os projetos, né? Agora, é importante também destacar aqui que tem uma cláusula de emprego, né, de manutenção de emprego. O governo está muito preocupado com a manutenção do emprego, então foi criada uma cláusula onde o ponto inicial de referência são os 12 meses anteriores, né, ao início do tarifaço, e depois nós vamos fazer o seguinte: passados 5 meses de quando a empresa pegou o crédito, nós vamos apurar como ficou o emprego 12 meses depois, ou seja, tem 5 meses iniciais para aquele processo de transição, depois o governo vai apurar por 12 meses, tirar a média, e essa média tem que ser igual à média do período inicial. Então é bom também deixar claro que tem uma preocupação muito grande do governo do presidente Lula com a geração de emprego, com a manutenção de emprego, que isso é importante. Acompanhamento de perto, portanto. Muitíssimo obrigada. Nós conversamos com o diretor de Desenvolvimento Produtivo do BNDES, José Luiz Gordon. Obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente e volte sempre aqui no CNN Money. Obrigado. Obrigada, boa tarde.